Eu quero ler o texto de Romanos, por gentileza, um texto bem conhecido, no capítulo de número 12, os versículos 1 e 2. E depois me deterei aqui ao tema que foi me dado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Bom ver aqui o Juan. Deus abençoe o Juan. O Juan está no CREI aqui agora? Não? Está emprestado? Comprar o passe dele, igual o Hendrick, né? Tá bom, Juan, menino nosso lá, bom vê-lo aqui. Queridos irmãos, o nosso tema hoje é Quem sou eu em Cristo? E vamos falar um pouquinho sobre a identidade do jovem cristão no mundo atual. E quando a gente pensa na identidade cristã, nós temos que nos lembrar que a identidade cristã, ela não é apenas um rótulo, esse daqui é cristão, mas ela tem a ver com a essência de um jovem, uma jovem, um adolescente, uma adolescente, um moço, uma moça, um homem, uma mulher, que foram transformados e remodelados pela graça de Deus em Cristo Jesus. E aí nós vamos então falar um pouco sobre esta identidade primeiro, e depois como é que essa identidade ela sobrevive nesse mundo contemporâneo. E eu quero começar falando a respeito da natureza da identidade cristã. Como é que essa natureza surge? Como é que ela aparece? A natureza da identidade do cristão, ela surge a partir de 2 Coríntios 5:17, que diz assim, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. A identidade cristã, ela se estabelece na nossa vida, ela se assenta na nossa vida a partir da transformação que Jesus Cristo opera em nós, gerando em nós uma nova criação, uma nova pessoa, como diz a NTLH. E esta é a natureza da nossa identidade. Nós somos feitos uma nova criação. Você é uma nova criação. Jesus, ele trabalhou isso daí em João 3, quando ele fala que quem é nascido em carne é carne, mas quem é nascido no Espírito é um ser espiritual. E é interessante que essa novidade não é apenas um ajuste, não é apenas uma lanternagem, não é apenas uma melhoria do velho eu, mas é uma transformação radical. O Senhor nos leva à morte do homem velho e à ressurreição do novo homem, agora transformado radicalmente em Cristo Jesus. Então a essência e a natureza da identidade cristã está nesta nova criação. Vocês, adolescentes, jovens, cada irmão, cada irmã que está aqui, nós, como Igreja de Cristo, nós somos, sim, novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E mesmo aquele que foi cristianizado, aquele que foi catequizado, aquele que foi
aculturado na igreja, não interessa. Em algum momento você também teve que ter e está tendo todos os dias esse encontro com Cristo. E quando esse encontro pessoal, personalíssimo, subjetivo acontece, aí Jesus estabelece na sua vida essa nova criação, essa nova existência, esse novo tempo, esse nascer de novo, essa regeneração, essa geração dual, essa geração secundária, essa geração terminativa. O Senhor gera de novo essa transformação gloriosa. Então, os adolescentes aqui, eu sei que já decidiram-se por Cristo, jovens também, e você que ainda nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus, vai chegar a sua hora. E quando chegar a sua hora, você vai atender o chamado do Senhor e Deus vai trazer para você essa novidade de vida, e aí você vai receber então essa identidade cristã. Porque a identidade cristã, durante muito tempo, ficou sendo confundida com o estereótipo do cristão. E eu não estou dizendo que o estereótipo do cristão não é importante, mas ele não é essencial. Porque alguém dizia, não, é crente aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. Mas não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço e com a Bíblia longe do coração. Alguém diz, não, é cristão aquele homem que anda de terno e gravata. Não adianta andar de terno e gravata e ter um coração como um sepulcro caiado, azedo, amargo e desesperado. Não adianta você ter toda a publicidade, toda a exteriorização, mas por dentro você não ser transformado. É por isso que a natureza da identidade cristã começa com essa transformação de dentro para fora. O Senhor nos muda, o Senhor nos molda, o Senhor nos regenera. E aí essa regeneração, é claro que ela vai depois se evidenciar nos nossos tipos comportamentais e sociais, naturalmente. Mas isso não é fundamental. O Senhor não vai nos levar para o céu porque a gente usa terno e gravata. Porque as irmãs usam saia e não usam calça. Não é por isso. O que nos leva para o céu é um coração transformado. É uma alma lavada no sangue de Cristo. É uma mente regenerada em Cristo Jesus. É isso que tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Tem muita gente que tem todo o invólucro religioso, todo o invólucro cristão. Você diz assim, olha só, mas aí encaixa bem naquele ditado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por quê? Porque parece ser, mas não é. Finge ser. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor quer que a gente tenha essa mudança de dentro para fora. E essa não é uma obra da igreja enquanto instituição. Essa não é uma obra do homem, nem do esforço pessoal. Isso é uma obra de Cristo. É Cristo que regenera a salvação em nós, que gera e que produz a salvação em nós. E dele é tanto o querer quanto o efetuar. Então, a identidade cristã tem a ver com esta nova criação em Cristo Jesus. E vocês são nova criação em Cristo Jesus. Agora, essa nova criação, ela possui características identitárias. E aí nós temos características identitárias que têm a ver com aquilo que é secundário. Que eu vou falar sobre esta identidade secundária com usos e costumes, com comportamentos típicos de um cristão, ok? Isso é importante, é uma identidade secundária. Mas existem características identitárias essenciais. E estas características identitárias essenciais, isso tem a ver com coisas que são impalpáveis, coisas que são intangíveis, coisas que não são perceptíveis a olho nu, coisas que são decorrentes de uma obra espiritual, é coisa de Deus para nós. E aí eu vou falar sobre estas características identitárias essenciais. A primeira delas, quem é cristão e tem a identidade cristã, que é essa nova criação, tem a característica de ser filho de Deus. O indivíduo que tem a identidade cristã de fato, ele é filho de Deus. Filho por adoção. Nós podemos chamar Deus de Pai.
Antes nós não éramos seguidores de Deus, nós não éramos membros da igreja e nem membros da família de Deus, mas Deus nos alcançou por sua graça. E aí em João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, a primeira característica é esta: se você é um cristão autêntico, você tem essa marca na sua identidade, que é a filiação a Deus, ou a filiação no sentido de ser filho adotivo de Deus. E isso tem uma lógica, essa característica, ela decorre da obra redentora de Cristo. Nós fomos alienados de Deus pelo pecado. Isaías disse: mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Mas a obra redentora de Cristo, a obra reconciliadora de Cristo, fez uma revolução na nossa vida. E aí nós que estávamos longe, que éramos inimigos de Deus, inimigos da verdade, inimigos de Cristo, inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, inimigos de Jesus, nós agora fomos transformados em filhos de Deus. Em filhos de Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo vai dizer: e é o Espírito de Deus dentro do nosso espírito que prova e que dá convicção que somos filhos de Deus, de modo que podemos dizer: Abba Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, Pai glorioso, nós somos seus filhos. Interessante que a teologia da graça, que é a teologia bíblica, neotestamentária, histórica, a teologia da graça, ela diz, ela enfatiza, ela defende que a nossa filiação não é fruto do mérito humano, da obra humana. Você não podia comprar a sua adoção, você não podia conquistar com as suas forças, você não podia fazer nada. Se Deus não quisesse te ter por filho, você nunca poderia ter o nome de Deus em você, o DNA de Deus, a graça de Deus. Mas Cristo resolveu fazer isso por amor, por misericórdia, por bondade e graça, de modo que somos filhos de Deus, pela vontade, pelo poder e pela obra regeneradora de Cristo. E aqui está uma identidade maravilhosa: você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E não é verdade que filho de Deus não sofre, viu, adolescentes e jovens? Filho de Deus sofre, filho de Deus peca, filho de Deus anda por caminhos escusos. Mas tem uma coisa que distingue o filho de Deus daqueles que não são filhos de Deus: é que o bom pai sempre vai atrás do seu filho. Deus, quando nos vê andando por caminhos errantes, escusos, caminhos que nós vamos embrenhando de acordo com a nossa decisão e com as escolhas que a gente faz na vida, o Espírito de Deus nos alcança com a sua poderosa graça e nos traz de volta. Porque Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai. E a paternidade de Deus, aleluia, nos faz ser sempre alvos da misericórdia e da graça de Deus. Agora tem uma outra característica dessa identidade, que é ser discípulo de Cristo. Então você é cristão, você tem a identidade, se você é essa nova criatura, como filho de Deus. Você agora é discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo tem a ver com ser aprendiz de Cristo, ser pupilo de Cristo, ser aluno de Cristo. Mas não só ser pupilo, ser discente, ser um aprendiz de Cristo, mas ser também um seguidor. A nossa identidade está atrelada ao discipulado, ao seguir os ensinamentos de Jesus. Foi Jesus quem falou em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno, ele é um servo, ele é um acompanhante, ele é aquele que fica ao lado, recebendo virtude, graça, orientação, ensino, revelação
Deus vai transmitindo tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem a nós através do discipulado. É por isso que é importante esse processo de discipulado na igreja, de aprendizado na escola dominical, de aprendizado no culto de ensino, de aprendizado no culto à noite, de aprendizado com os irmãos mais velhos na igreja, de aprendizado com os obreiros, com o pastor, de aprendizado com toda a estrutura de fé. E você diz assim, o que está acontecendo? Cristo está se formando em ti, deixando você um discípulo adequado, um discípulo transformado e apropriado. Cristo é quem faz isso através de um monte de agentes. O propósito do discipulado é nos transformar. Nos transformar em quê? O C.S. Lewis, ele falava que a igreja, às vezes ela, enquanto instituição, ela quer nos tornar um exército de soldadinho de chumbo. E pelo amor de Deus, jovens, Deus não quer que vocês se transformem num exército de soldadinho de chumbo. Deus quer que vocês tenham as subjetividades, as características pessoais de vocês, mas acima de tudo, cada um ao seu jeito, seja transformado à imagem verdadeira e poderosa, que é a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque é isto o alvo final do discipulado, nos transformar em imagem de Cristo, aplicando os seus ensinos, as suas palavras, não só numa esfera da vida, mas em todas as esferas, em todas as áreas, não fazendo e não criando essa dicotomia entre vida secular e vida cristã. Tudo é vida cristã, tudo importa e tudo é para a glória de Deus. Não importa onde estejamos e o que façamos, no final é tudo sobre Deus, é tudo para Ele, tudo para a glória dEle. E em tudo devemos refletir, aleluias, a imagem de Cristo que está em nós. É interessante que, se a gente for olhar no passado, os discípulos, eles iam aprendendo com os mestres, e daqui a pouco eles reproduziam os pensamentos dos mestres. Depois eles reproduziam as palavras dos mestres. Depois eles reproduziam até o comportamento físico do mestre. Depois o modelo da família do mestre era o seu modelo de família, e o modelo de vida do mestre era o seu modelo de vida. Isso é o verdadeiro discipulado. E aqui está uma identidade poderosa que nós cristãos devemos levar. Não a identidade de uma certa religião, não uma identidade de uma certa expressão de fé, não significando com isso que estas coisas não sejam importantes. Elas são marcas identitárias secundárias, porque a marca identitária primária é sermos discípulos de Cristo, parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem muita gente que parece com a igreja que pertence, tem muita gente que parece com a religião que frequenta, tem muita gente que parece com todo o costume que tem, mas quando você vai cavar e procurar de evangelho, você encontra muito pouco, porque não é isso que nos torna identificados com Cristo. O que nos torna identificados com Cristo é sermos discípulos de Jesus, é sermos discípulos, e aqui estão os discípulos de Cristo, aonde vocês estiverem. A mão de Deus estará sobre vocês, a palavra de Deus estará sobre vocês, e ali poderão identificar, ali vai um discípulo de Cristo, alguém que tem Cristo Jesus por seu Senhor, por seu mestre. E aqui eu não estou falando, então a gente abandona toda essa marca e toda essa roupagem externa. Não, senhores, nós vamos dar validade para ela na hora que nós tivermos o essencial. Porque não adianta a gente dar a validade para estas coisas secundárias se nós não formos preocupados e não tivermos de fato a identidade necessária como discípulos de Cristo. Interessante, nós estávamos estudando no domingo na escola dominical sobre a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a igreja onde Jesus frequentou. O irmão de Jesus foi o presidente da igreja. A igreja de Jerusalém é o berço do cristianismo e do evangelho, é verdade. É ali que nasce a igreja no sentido histórico. Mas não foi ali que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Foi lá em Antioquia que pela primeira vez os indivíduos que estavam fora de todo aquele quadrante ali, de toda aquela estrutura, de toda aquela atmosfera, foram identificados
como indivíduos que reproduziam de fato e de verdade os valores de Cristo Jesus. Não é a cidade, não é toda essa carapaça, é o comportamento, é o modo de viver, é o modo de falar, é o coração, é o sentimento, é a ideia, é a intenção, é o que o indivíduo leva dentro de si, que se traduz em suas condutas. É ali que nós vamos dizer, ali vai o discípulo de Cristo. Ali vai o discípulo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você fala assim, eu preciso ser um discípulo aqui na igreja, na minha Jerusalém. Não, Senhor, não é aqui. Ela é Antioquia, na terra dos gentios. Ela é Antioquia, na terra dos povos estranhos, a nossa cultura, a nossa ambientação, aos nossos usos e costumes. É lá longe que vão olhar para você e vão dizer, aí vai, ó, um discípulo de Cristo. Aí vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um jovem cheio do Espírito e cheio da graça de Deus. Qual é a nossa identidade? Em terceiro lugar, é ser templo do Espírito Santo de Deus. É ser de fato uma habitação divina. Nosso corpo e a nossa vida devem se tornar o lugar da habitação de Deus. Deus deve ter um lugar para repousar na terra. A glória de Deus deve ter um lugar para ela se assentar na terra. E esse lugar somos nós. Somos nós. Quando Deus vai criar o tabernáculo, Deus fala, é porque eu vou pousar no tabernáculo. Mas um dia Israel perdeu o tabernáculo, perdeu a arca, e não havia em quem Deus pousasse a sua glória. Vem Jesus e inaugura um novo templo e diz, olha, não é no templo, não é na arca, Deus quer pousar em vós. E Paulo vem e diz em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês são a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo que não habita em estruturas construídas humanamente que o homem pode controlar. O Espírito Santo repousa sobre você. Você é templo, você é habitação, você é morada. Essa habitação divina nos confere poder para viver uma vida santa e nos capacita para o serviço. Muitos pais da igreja, ao defender a divindade do Espírito Santo, diziam da importância, da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer que denuncia-se, que mostra-se como um discípulo de Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A nossa oração é que vocês sejam cheios do Espírito, que a glória de Deus tome-os, aleluia, onde vocês andarem, possam dizer como disse o Lutero. Um dia ele falou, cada homem cristão deve ser uma doxologia viva, ou seja, um centro de culto. A doxologia é a adoração, um centro de adoração, um centro de culto. Não é que Deus não se revela na igreja, Deus se revela. Aqui é a casa de Deus. Deus se revela no meio dos louvores, Deus está aqui. Mas a gente passa a menor parte do nosso tempo aqui. A menor parte da nossa semana aqui. Se o nosso encontro com Deus só for na igreja, nós vamos ser ocos de Deus, vazios de Deus. É por isso, queridos irmãos, que a vida de Deus conosco não depende da estrutura religiosa a qual a gente pertence. A vida de Deus conosco é uma vida pessoal, direta, imediata, onde o Espírito encontra a guarida. Você está lá na escola e o Espírito te busca. Você está lá na recreação com seus colegas, o Espírito de Deus está lá, manifestando a glória, o poder, a unção, a misericórdia dele. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho do Theo Hayashi. O Theo Hayashi falou uma coisa muito legal. Ele disse que ele estava com a vida meio louca, tinha se descuidado e entrou por caminhos escusos. Daí ele falou que um dia foi numa balada. Chegou lá na balada, todo mundo lá tocando música, aquele barulho, bebida para todo lado. E de repente, por um tempo, em um minuto assim, houve uma lucidez nele. Ele acordou, ele despertou. E quando ele despertou, ele falou, não posso estar aqui, porque esse lugar aqui não é
o lugar onde o Espírito de Deus, onde a graça de Deus deseja que eu esteja. E ele falou que naquele lugar ele recebeu uma visitação do Espírito Santo de Deus. E ele foi para o banheiro, chorou bastante. Depois ele pegou o carro dele e foi embora. E Deus falou para ele assim: meu filho, eu quero pousar sobre você, meu filho. Eu quero derramar a minha graça, a minha unção, a minha bondade, a minha presença sobre você. Não importa onde você esteja, o Espírito te procura. A glória de Deus te procura, a graça de Deus te encontra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um pastor aqui no nosso setor que ele diz que o Senhor o buscou, já vinha falando com ele há muito tempo, mas um dia ele estava numa biqueira, preparando drogas para vender, para comercializar, e de repente ele começou a sentir o desejo de sussurrar um hino, e ele começou a sussurrar um hino, e a glória de Deus tomou aquele lugar, e Deus falou: sai daí, meu filho, porque a minha glória quer pousar sobre a tua vida, a minha graça quer pousar sobre a tua vida. E ele saiu, assumiu um compromisso com o Senhor. Hoje é pastor, pastoreia aqui no nosso setor. Aleluia, a glória de Deus quer te encontrar. A glória de Deus quer te envolver. A presença de Deus quer te tomar. O Espírito de Deus quer agir na sua vida. Aleluia, abra o seu coração para o Espírito de Deus. Aleluia, diga: Espírito Santo, não importa onde eu esteja, não me deixe sozinho, não me entregue a mim mesmo, não me abandone a minha própria sorte. Não, que a sua graça me alcance, que a sua bondade venha sobre mim. A graça de Deus vai te achar. A misericórdia de Deus vai te achar. A bondade de Deus vai te achar. Agora nós somos discípulos quando temos uma outra marca na nossa identidade, que é ser sal e luz no mundo. Quer dizer, sermos uma influência e termos um testemunho. Nós somos chamados a ser agentes de preservação e revelação da verdade, dos valores do reino de Deus nessa sociedade. E quem falou isso foi Jesus. Em Mateus 5, 13 a 14, ele vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre as montanhas. Como é que vocês vão exteriorizar, manifestar que vocês são discípulos de Cristo? É sendo sal da terra e sendo luz do mundo. O sal, ele tem uma função interessante, que é a função de conservar. Muito interessante. Quem aqui já comeu carne de charque, carne de sol, né? Comeu carne de sol? Carne de charque, carne de sol. Se você vai fazer uma feijoada, você coloca lá os miúdos do porco. Tem gente que não gosta dos miúdos do porco. Um dia eu me lembro, estava em São Paulo, aí depois de uma audiência, no intervalo entre uma audiência e outra, eu fui comer, era quarta-feira, e eu já falei que o dia que eu mais gosto da semana é quarta-feira, porque que é dia de culto na Assembleia de Deus, segundo, é dia de futebol na TV, e terceiro, é dia de feijoada no meio da semana. E aí eu estava lá no meio da semana, tal, eu fui, quando eu chego lá, entrei assim, tinha um buffet, aí eu vi a feijoada, eu saí pegando, aí sentei, pesei, sentei, aí eu vi aquele formato assim, da linguiça paio, aí eu enfiei o garfo, tirei e falei: oh meu Deus, vou agora experimentar uma linguiça paio maravilhosa. Quando eu pego era cenoura, aí eu fui ver outro negócio e tal, era tudo legume. Aí eu chamei o garçom, falei: meu amigo, eu não estou entendendo, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Aí ele falou: a gente tem aqui a feijoada vegetariana, e é feijoada. Aí eu falei: não, em nome de Jesus, Deus me livre, eu vou até ficar de banco, porque eu cometi esse sacrilégio aqui, tire isso da minha frente, eu quero os miúdos, rapaz, cadê os miúdos, né? Mas a feijoada era feijoada. E aí eu vi lá na placa, realmente antes eu não tinha prestado atenção, eu vi na placa. Quando você vai comer aquelas comidas, você tem que dessalgá-las. O bacalhau precisa de salgar.
Como é que esses alimentos ficam conservados? No sal. O sal ele serve para conservar. E como que nós somos sal então? Porque Deus, ele repousa em nós a responsabilidade de conservarmos valores, de conservarmos princípios, de conservarmos essa identidade. O sal tem outra função, outra finalidade, que é a finalidade de dar sabor. O sal ele dá sabor. É interessante que uma coisa sem sal, ela é insípida. O que é essa insipidez? O que é isso? É que ela não tem gosto. Então, o que o sal faz? O sal trabalha nas coisas, dando o gosto para as coisas, mas ele não dá o gosto de sal para as coisas. Ele dá o gosto das coisas com sal. Se você comer o gosto de sal nas coisas, você não traga, você não come, você não palata, você não alimenta-se. Porque ninguém está aqui para comer sal, né? Então você não come. Quando tem sal demais, você não quer. Algo salgado, você não quer. Tem um amigo que tem muito gado lá no Nordeste. Aí eu acho engraçado que ele compra aqueles sacos de sal e leva para o boi. E o boi fica lá. Eu disse, mas esses bois são muito bobos. O boi fica lambendo o sal. Aí depois que lambe o sal todo, libera o boi para que o boi beba água. Para quê? Para aumentar as arrobas, para vender o boi mais pesado. Você vai ficar com bastante sede. Para quê? Para tomar bastante água, para aumentar o peso, para vender no quilo. Você sobe aquela... Aí, vamos vender o boi. Eu lá do lado de fora olhando, eu dizendo, assim, na minha mente, né? Não posso denunciá-lo, é meu amigo. Aí eu dizendo assim pro pessoal que quer comprar, diz, rapaz, a hora que esse boi aí morrer, meu amigo, uma pressão alta terrível, esse boi não chega. Esse calorão aqui, esse monte de sal não chega. Não dá. Mas o sal ele é tão engraçado que ele tem um alimento aqui. Então ele entra nas enzimas do alimento e ele potencializa o alimento, de modo que ele promove o alimento, ele dá sabor. Assim somos nós, enquanto sal também. Nós somos promotores, não apenas conservamos, mas nós promovemos a paz, nós promovemos a justiça, nós promovemos a esperança, nós promovemos o amor, nós promovemos a fé. Agora o cristão também é luz, essa é uma marca, é ser luz, é ser luz. Jesus diz, você é luz. A luz ela tem funções. Uma das funções mais extraordinárias da luz é dar para nós rumo. Rumo. Você estava viajando numa autoestrada onde não tem poste, não tem energia elétrica. Se você apagar os faróis do carro, você se perde. Se você estiver no meio do mar, uma navegação noturna, sem ter um farol te dirigindo, você sai para cá e chega para lá. Porque não tem como você se referendar se não houver luz. A luz, ela indica caminhos. O mundo, em certo aspecto, está perdido. Mas vocês são luzeiros. Vocês são lamparinas de Deus nessa terra. Aqueles que chegam perto de vocês ganham norte na vida, ganham rumo na vida, ganham orientação na vida. Alamachura bacandaramai. A luz, ela tem essa propriedade, essa particularidade de indicar caminho, de indicar saída, de indicar rota. Pessoas perdidas, pessoas desesperadas, desesperançadas, encontram um crente, um jovem crente, um adolescente crente, um cristão. E essa pessoa sai com uma orientação na vida. Sai com um rumo, sai com um norte, sai com uma direção. Deus deseja que cada um aqui reflita estas marcas identitárias. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você nasceu de novo. Você recebeu da parte de Deus a graça e a oportunidade de ser discípulo de Jesus. Tabernáculo e templo do Espírito Santo, e você é sal e luz nesse mundo. Aleluia. Isso é ser cristão, essa é a identidade que Jesus deu aos seus discípulos.
Agora, é claro, tem toda uma identidade religiosa, sim, que envolve os nossos usos e costumes, que envolve o que se espera de nós. Tudo bem, e tudo bem, está certo ter, mas não é isso que nos define como cristãos. Não é isso que nos define como servos de Cristo. O que nos define como servos de Cristo, quando Jesus mostrou para João em Apocalipse capítulo de número 7, aqueles que haviam sido salvos na grande tribulação, João pergunta assim: estes daqui? Aí disseram assim: estes vêm de grande tribulação. E como é que eles estão aqui? E vão responder para João: porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A gente é cristão quando lava as vestes no sangue do Cordeiro. Adolescentes e jovens, aprendam o poder do sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Minha mãe falava muito: o sangue de Jesus tem poder. E a gente não tem ideia do que é o sangue de Jesus tem poder. Acha que é uma palavra mística. Mas ao longo das Escrituras Sagradas nós vemos o poder do sangue redentor de Cristo, expresso e manifesto na graça de Deus ao matar o primeiro animal para cobrir o ser humano. Adão e Eva sentiram-se nus e Deus matou o primeiro animal e colocou naquele derramamento de sangue. Está o sangue de Jesus tem poder. Na hora que o sacerdote entrava lá no tabernáculo, no lugar santíssimo, na festa do Yom Kippur, uma vez por ano, ele levava uma bacia com ensopo, e a bacia cheia de sangue, e ele passava o sangue na tampa da arca, na tampa do propiciatório, e quando Deus olhava, Deus não via o sacerdote apenas, nem o sumo sacerdote. Deus olhava para o lugar santíssimo. E é interessante que a arca era revestida de ouro, mas Deus não olhava para o ouro, Deus olhava para a camada, para a película de sangue, o fio de sangue que tinha em cima da tampa do propiciatório. Ali está o sangue de Jesus, tem poder. Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia, o véu no templo se rasga de alto a baixo. E agora, pelo sangue de Cristo, Deus nos abriu um novo e vivo caminho. Na sua vida, vai, diga sempre: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos livra das hostes infernais da maldade, nos livra dos nossos pecados. O sangue de Jesus demonstra que somos eleitos de Deus. Somos, aleluia, Urakandoremanashurabai. É o sangue de Jesus que identifica que somos filhos de Deus. Agora, é claro que essa identidade, ela não fica em paz. Existem inimigos que confrontam com esta identidade cristã. Deixa eu dizer uma coisa. Há adversários, existem conspirações que tentam vencer e superar a nossa identidade cristã. Vou falar de algumas aqui. Alguns adversários, algumas oposições, algumas conspirações. O primeiro grande adversário é o mundo. E quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de mundo cosmo, no sentido de criação. Água, terra, vento, mar, planeta, sistema planetário, céu atmosférico, céu cósmico, tudo bem. Não é esse mundo que é um problema. A Bíblia fala de mundo como ser humano, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, os seres humanos. Mas a Bíblia fala de mundo enquanto sistema pecaminoso, que é um sistema de valores contrários a Deus. E é nesse sentido que 1 de João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então o mundo, que é esse sistema de valores anteriores e contrários a Deus, esse mundo, ele vai tentando destruir a sua identidade cristã. Isso tem uma manifestação que luta contra a sua identidade, quer embotar a sua identidade. E ele se manifesta de algumas formas. Como é que eu percebo esse sistema? Primeiro, pelo relativismo moral. Há uma negação da verdade absoluta.
É um tempo, é o nosso tempo. Cada um tem sua verdade. A verdade depende do ponto de vista. É verdade para quem, onde e quando. E esse relativismo moral, ele é uma marca do mundo. É uma marca do nosso tempo. Hoje a minha filha me perguntou uma coisa que foi interessante. Eles na universidade querendo discutir que homossexualismo não é pecado. Aí alguém lá trouxe uma tese dizendo que a palavra grega que aparece lá no livro de Levítico, a palavra hebraica, quando Deus ele reprime, né? Quando Deus censura o homossexualismo, não deitará homem com homem, nem mulher com mulher, aí então no livro de Levítico tem uma palavra hebraica lá. E a palavra hebraica lá, ela é uma palavra que em outros lugares na Bíblia, ela é usada para menino. Então não deitará o homem com o menino. Então chegaram à conclusão, com base no estudo etimológico dessa palavra, que a conclusão é que o problema não é o homossexualismo. O homossexualismo é liberado. O problema é deitar homem com menino. Ou seja, um homem adulto com uma criança. A pedofilia seria o problema, o homossexualismo não. E veio essa tese. Aí eu digo, rapaz, é um arranjado bonito, hein? Só que não está censurado ou impedido o homossexualismo só com base em Levítico. Está censurado em uma série de outros textos. Aí eu perdi uma meia hora lá, fui lá e elenquei vários textos. Eu digo, bom, apresenta todas essas palavras lá e veja se eles conseguem descaracterizar todas estas. Mas é sempre esse negócio, depende do ponto de vista. A igreja que inventou, foi o pastor que inventou, foi a igreja cristã, foi Constantino. E aí a verdade ela se torna relativizada. Outra coisa, esse mundo manifesta-se também no consumismo. Esse consumismo é uma busca incessante por bens materiais. E os bens materiais, eles passam a receber esse poder de saciar a sede do homem. O indivíduo tem vontade de encontrar a felicidade em bens. A Netflix lançou um documentário, assistam esse documentário. O documentário se chama Minimalismo. E aí eles vão falando a respeito de pessoas que se tornaram consumistas compulsivas. Esses dias eu fui numa casa, Eduardo foi comigo, e estava tendo uma briga lá entre a mãe e o rapaz. Aí eu fui lá, cheguei lá, o que está acontecendo aqui? Não, está tendo uma briga aqui. Por quê? Ele está estourando o meu cartão de crédito. Aí eu disse, como assim? Aí ela mostrou a fatura do cartão de crédito, tinha um monte de compra da Shopee, tinha um monte de compra da Amazon, um monte de compra do Mercado Livre, ele e tal. E as compras eram mais ou menos 2:30 da manhã, 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, 1:50. Aí eu cheguei para ele, falei, meu amigo, precisava entender essa situação para ver como é que a gente vai resolver, porque realmente tem aqui, né? E tem aqui que foi do seu computador. Aí ele olhou e falou, você não sabe, já estou até tratando isso aí. Falei, o que é? É um sonambulismo consumista. Aí eu, nossa, como é isso aí? Aí ele falou assim, tem um sonâmbulo que acorda e vai para a rua. O perigo dele é se matar, um carro atropelando ele. Tem um outro sonâmbulo que ele acorda e ele vai então para se jogar do telhado. Agora tem o sonâmbulo que ele acorda, preciso comprar. Aí eu falei assim, mas é engraçado que você acorda em horários variados. Falou, quando eu acordo, eu nem vejo. Pego o cartão da minha mãe e coloco. Eu falei, você nunca errou a senha? Nunca errei a senha, graças a Deus. E as coisas vão chegando, sim. E eu falei, e são coisas mais pra você. Eu falei, você vê, né? O inconsciente da gente sabe que a gente precisa, né? A sociedade consumista é o hedonismo, essa busca pelo prazer como último fim. Buscar o prazer, o prazer e o prazer e o prazer. Por que que nós somos viciados nos reels, nos stories? Porque os algoritmos só nos dão aquilo que a gente gosta de ver. Se você gosta de assistir bastante futebol, os algoritmos ficam jogando lances do Ronaldinho Fenômeno. Se você vai jogando coisas.
Aí você vai vendo, e ele vai tipo aprisionando. E esta prisão faz com que você fique horas e horas no celular vendo reels. A noite toda vendo reels. A noite toda vendo stories. Porque aquilo libera uma enzima de prazer. Você sente prazer. Saiu uma pesquisa que diz que maridos preferem ficar virado para o lado assim, com a sua esposa deitada do lado, ele deita para o outro lado, ficar vendo rios do que namorar com a esposa. Acontece. Acontece, isso aí já é estudo. Aí você diz, eu não, pastor. É essa sociedade do hedonismo, o que me dá prazer, o que libera essas enzimas, noradrenalina, serotonina, dopamina, e vai. É o secularismo. O mundo vai se manifestando através desse secularismo. E o que é o secularismo? É a exclusão de Deus na esfera pública. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele conspira contra você e contra a sua identidade. Ao longo da vida, a gente vai ficando secularizado. Ao longo da vida, a gente vai ficando hedonista. Ao longo da vida, a gente vai ficando consumista. Ao longo da vida, a gente vai se tornando cada vez mais frios e mundanizados. Outra coisa que conspira contra a nossa identidade é a carne, que tem a ver com a natureza pecaminosa. A carne, na Bíblia, ela tem vários significados. A palavra carne, na Bíblia, tem duas origens. Uma é a origem grega soma. E soma quer dizer o corpo, o corpo. O corpo é soma. A Bíblia não censura a soma. A soma é boa. A soma é para a glória de Deus. Tudo que fazemos no corpo será galardoado e recompensado por Deus. É soma. Mas a Bíblia usa outra palavra para carne, que é a palavra sarx. E sarx tem a ver com uma inclinação para o pecado. É a persistência da inclinação para o pecado dentro de nós, mesmo após a conversão. Você diz assim, mas eu sou crente, mas eu sou salvo, eu já batizei, eu estou na igreja, eu canto no grupo, eu participo aqui, mas você ainda não foi liberto da presença do pecado. E essa presença do pecado vai conspirando e vai lutando, e de vez em quando ela vai tendo triunfo sobre a sua identidade cristã. Ela vai se manifestando em pecados que vão aparecendo, pecados públicos, pecados ocultos, concupiscências, egoísmo, orgulho, inveja, preguiça espiritual. E aí vai. Quer dizer, a carne vai dominando cada vez mais. E o indivíduo vai alimentando a sua carne. Paulo diz assim, se você alimentar a sua carne, o resultado será corrupção. Mas se você alimentar o Espírito triunfará. A nova natureza triunfará. E você refletirá a glória de Deus. Aqui está uma decisão. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, tenho o Eduardo e a Moniquinha. E eu sou um pai presente. Eu procuro ter presença na vida dos meus filhos, sempre procurei. E a minha concepção é que você tem que fazer escolhas na vida. E você deve escolher, a meu ver, ao meu sentir, a família sempre. E às vezes você paga um preço alto por isso. Mas você tem que cumprir. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. Aqui está a sua hombridade e a sua honradez. Então eu tenho essa presença. Eu digo, bom, vamos dar uma olhada aí na sua playlist do Spotify. E aí tem lá a playlist do Spotify. Eu brinco que tem celular que não aguenta uma CPI. Eu digo, esse celular não aguenta uma CPI. Dos senhores aqui, qual celular aguenta a CPI? Não vamos falar. Todos aguentam, em nome de Jesus, até 10, né? Por isso que a primeira coisa que se faz é se livra do celular. Joga no rio Tietê, e bem sujo, para o ácido Tietê dissolver. Mas é interessante, eu digo, vamos lá ver a playlist. Aí na playlist lá tem, cita aí, Eduardo, alguém que tem lá? Marcos Almeida, né? Arraiz, maravilhoso. Mas tem um Alceu Valença.
Aí eu digo, tem Alceu Valença? Aí calma aí. Tem um Alceu Valença aí? Tem. Num posicionamento radical, diria, é do demônio. Queima o Alceu Valença, a música dele e o celular. Mas no pensamento equilibrado diz, não, calma. De vez em quando, se você gostar, se for algo que você goste, se a letra não ofender a fé, se não invocar os demônios e nem culto a outros deuses, que escute lá um Alceu Valença. Que escute ali um Djavan. Quando eu era jovem, eu gostava muito do Tim Maia. Tim Maia. Arrasava. Né? Tá bom. Eu lembro do meu irmão Davi, recebi o salário dele, dizia, Henrique, vamos em São Paulo. Aí eu dizia, em São Paulo, Davi, fazer o que lá? Na Academia do Rock. Na Galeria do Rock. Academia não. Galeria do Rock. Aí chegávamos lá e ele comprava só coisa boa. Black Sabbath, Led Zeppelin. Aí eu, nossa. Eu preciso ter esse diálogo com vocês. Você tem liberdade sobre a sua playlist? Tem. Quer dizer, pode ter, não sei. Pode ter. Agora você precisa colocar um limite para si mesmo. Se você ouve 20 músicas que alimentam a sua carne, e no meio lá tem 2 louvores por culpa e por remorso, seu espírito está fraco. Se você alimentar a carne, quando chega no final do dia, você está desnutrido e desidratado espiritualmente. Mas se você alimenta o seu espírito, a sua carne vai sucumbindo cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E vai chegar um dia que a sua playlist será uma que você vai poder olhar para Jesus e falar, ouça e veja o que o senhor acha. E Jesus vai falar, legal. A carne conspira contra o espírito. É lá na Netflix. Pode ter a Netflix? Claro. Pode assistir a Netflix? Claro. Mas se você fica lá, obrigado. Se você fica lá gabaritando, maratonando a Netflix, eu quero maratonar essa série aqui, essa outra, e vai. Tudo bem, não tem problema, o controle está aí, a Netflix está paga, e quando não é paga, a gente arruma uma senha de um amigo, e entra no perfil dele, e briga com ele, porque se ele comprou só para 2 aparelhos, e os 2 estão funcionando na casa dele, a gente fala, tem como você desligar um aparelho aí? Eu tô querendo ver um negócio aqui agora. Rapaz, o tempo que eu tenho é agora, não dá. Não, mas eu tô assistindo aqui com a minha esposa, com a minha família. Não, depois vocês assistem. Mas quando é que você vai tirar um tempo para orar? Quando é que você vai tirar um tempo para fazer seu devocional? Quando é que você vai tirar um tempo para chorar na presença de Deus e para sentir a glória de Deus na sua vida? Eu sei que as coisas desse mundo nos emocionam. Eu sei que as coisas do mundo mexem conosco. Mas estas coisas têm resultados terrestres apenas. Tem desdobramento só para esse mundo. Quando é que você vai alimentar a sua alma da comida do céu? Vai saciar a sua alma com o pão vivo que vem de Deus. Você precisa fazer essa escolha. Você precisa decidir isso. O diabo, ele também é um adversário terrível contra a nossa identidade. E o diabo, ele luta. E ele vem com engano, ele vem com tentação, ele vem com intimidação. Ele promove divisões. E ele também é um inimigo a ser batido e a ser vencido. Essa palavra de Deus diz assim: aquele que está escondido em Cristo, o maligno não lhe toca. É possível um crente, pergunto aqui aos nobres, é possível um crente ser usado pelo diabo? Será que é possível um crente dar lugar ao diabo? A Bíblia fala isso, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, resistam o diabo e ele fugirá de vós.
E a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Resisti ao diabo, e ele ao seu tempo, aleluia, fugirá de vós, porque a mão de Deus estará sobre a sua vida. Agora, é claro, como é que a gente faz para manter viva a nossa identidade? E aí eu termino. Quem tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Tem uma forma da gente manter viva a nossa identidade. É nos fundamentarmos cada vez mais na palavra de Deus. Faz assim com a Bíblia, em nome de Jesus. E talvez se você não tiver Bíblia impressa, você não anda com a Bibliona o tempo todo. Você tem que andar com aí o verso no seu celular. Baixa aí o verso no seu celular. E leia. Leia. E leia. E leia. E a palavra de Deus vai ser guardada no seu coração. E você vai poder dizer igual o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra, ela foi lâmpada para os meus pés e ela foi luz para o meu caminho. Hoje eu fiz um levantamento. O levantamento se o número de evangélicos no Brasil está crescendo ou diminuindo pelo IBGE. O IBGE fez um censo em 2022 e disse que o número de evangélicos no Brasil está crescendo. Hoje nós somos, pelo IBGE, mais ou menos uns 47 milhões de brasileiros. Talvez sejamos mais 47, quase 50 milhões. E aí eu perguntei também o seguinte: olha, e como que está, segundo o IBGE, na faixa dos jovens? Mais ou menos 12 até 30 anos. No meio dos jovens, nós temos um crescimento maior. Maior hoje. E aí, a gente tem que se preocupar então com uma outra questão. Se nós temos um ingresso maior de pessoas na igreja evangélica, e se nós temos um ingresso maior de jovens ingressando na igreja evangélica brasileira, então como é que nós vamos fazer para que estes jovens e estes evangélicos, eles tenham mais, de forma mais refinada, a identidade cristã? Para nós não sermos evangélicos nominais e sermos evangélicos reais. Termos a identidade mesmo. Só tem um caminho. É a proximidade que nós vamos ter da Bíblia Sagrada. Quem não está próximo da Bíblia é igrejeiro, é evangélico nominal, mas não tem identidade de Cristo. A identidade de Cristo se adquire e se mantém com a proximidade com as Escrituras Sagradas. Leiam a Bíblia em nome de Jesus, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Dorme, babe. Pode dormir, babe na Bíblia. Acorda e continua lendo de novo. Aí o pastor deu sono de novo. Durma, acorde e leia de novo. Vai chegar o dia que você vai começar a ler a Bíblia sem... Diz que o pregador estava pregando na igreja. Aí ele falou para a esposa assim: bem, os irmãos não estão gostando da minha mensagem não. Aí ela falou: não, besteira, bem, fica tranquilo, isso aí é oposição, inveja. Aí ele disse: não, eles não estão gostando da minha mensagem mesmo, os irmãos estão dormindo. Aí ela disse: eles falaram isso? Falaram. Faz o seguinte, grava a sua mensagem, você escuta e vê. Aí ele gravou a mensagem. Chegou depois, o pastor deu uma oportunidade para ele no domingo, ele pregou. Quando foi depois do culto, ela falou assim: fica aqui na sala ouvindo a sua mensagem, que eu vou lá preparar a comida, quando a gente estiver pronto eu venho te chamar. Ela fez isso em 20 minutos, na introdução. Aí ela chamou ele e disse: bem, tá dormindo mesmo. É isso mesmo. Mas não importa, aprende por osmose. Você vai ouvindo ali, vai ficando na sua mente, vai ficando... Você sonha lutando com gigantes, você caiu, se você estiver lendo lá, travessia do Rio Jordão, você dormiu, cai, molha a água, molha o rosto na água do Jordão e já acorda não. Próximo da Bíblia, em nome de Jesus. Segundo, próximo da oração, oração constante, comunhão com Deus.
Faça a sua vida uma vida de oração. A gente é cheio de protocolo, sabe? Você tem que orar desse jeito. Ora! O Spurgeon dizia, se você está sem vontade de orar, ore até ter vontade. Ora! Como que eu oro? Vai falando com Deus. Esses dias frios, por exemplo, muitos heróis da madrugada, Deus me revela, ficaram debaixo do edredom. Não, que eu levanto 3 horas, quando o camarada olhou, 4 graus. O chão gelado, meu amigo. Cobriu com o edredom e, ô Senhor, tem misericórdia. Vai aquecendo os nossos corações, Senhor. Vai agindo. Não interessa se você vai orar debaixo do edredom ou vai... Ora! Faz a sua vida uma vida de oração em nome de Jesus. Aprenda isso em nome de Jesus. Faz a sua vida uma vida de oração. Quando você ora, o seu espírito se conecta com Deus. Quando você ora, a sua alma, aleluia, recebe a visitação de Deus. Então ora, adolescente, ora, jovem, ora em nome de Jesus. Ora! Lá no chuveiro, ora, Senhor, tem misericórdia de mim. Vai para a escola, vai orando. Para outra da escola, vai orando. Ora, lembre de orar. Outra coisa, viva uma vida em comunidade com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, a minha fala, aparentemente, ela parece ser ácida contra a estrutura da igreja, mas ela não é. Eu queria que você entendesse a minha fala é, não adianta você cumprir o protocolo religioso e não ter uma identidade cristã real. Mas uma vez que você cumpriu o protocolo cristão real, você deve ter uma vida na comunidade de fé. A comunidade de fé mantém a nossa identidade cristã aprimorada. Você pode pegar na mão dessa figura abençoada que está aí do seu lado? Você pode olhar no olho dele ou dela, em nome de Jesus. Aleluia, diga para ele aí ou para ela, diga, eu preciso de você. Diga, você é muito importante para mim, na minha caminhada. Você é importante, você é essencial. A vida em comunidade, a vida em comunhão com a igreja, a vida na igreja local. Sabe, diga comigo assim, eu preciso fazer da minha igreja local a minha segunda casa. Faz essa igreja a sua segunda casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sou pastor Michel, os obreiros obreiros aqui, eu sei que a gente, por conta de uma marca, a nossa característica ministerial, a gente ainda não tem isso. Mas seria tão bom se a igreja pudesse ficar mais tempo aberta. Para que os jovens chegassem da escola e pudessem encontrar na igreja um ambiente de agremiação, um ambiente de reunião, um ambiente de diálogo, um ambiente de alimentação também. Bom vir para a igreja. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu seja excluído, né? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez eu seja excluído. O meu sonho é que em cima da igreja tem uma quadra de futebol. Aí os irmãos mais conservadores ficam malucos. Pastor, o senhor é doido, o senhor vai... Mas sabe o que eu gostaria? Eu queria que esse jovem saísse da escola e viesse para a igreja, fizesse da igreja o seu ambiente, pelo amor de Deus. As meninas fizessem da igreja o ambiente delas. Faça dessa igreja a sua segunda casa. É muito bom estar aqui. É muito bom aprender com os irmãos. Aqui a gente briga, a gente se enrola, mas também aqui a palavra de Deus vem ao nosso encontro. Aleluia, o evangelho vem ao nosso encontro. É bom estar participando dos cultos. Participe do culto. Aí você diz assim, mas pastor, estou chegando cansado. Vem dormir aqui no culto. Vem dormir aqui, esses bancos aí são gostosos para dormir. Traz seu chinelo, sua pantufa, vem dormir aqui. Vem dormir na igreja. Pastor Michel pode até ficar bravo nos primeiros dias, mas depois que ele começar a ver que você está sonhando com coisas, que ele está pregando, ele vai até te elogiar. Fala, tá vendo aqui, irmão? Dorme o tempo todo, quando eu pergunto da mensagem, sabe. Para nós finalizarmos, venha para a escola dominical. A escola dominical é bom. É muito gostoso, você tem os professores. Tem café na escola dominical? Tem pãozinho?
pão de queijo, presunto, mortadela, cuscuz, pelo amor de Deus, vem para a escola dominical, rapaz. Vem para a escola dominical. Vem para cá. Sabe? Participe dos ensaios. Você que está fora dos departamentos, você que é jovem aqui e não pertence ao departamento, às vezes você diz assim, eu não gosto de cantar. Mas o departamento, ele tem outras funções. E uma função fundamental é integrar. Ele serve para integração. Participa do departamento. Participa dos serviços na igreja. Tem culto lá na casa da irmã fulano de tal. Vai no culto no lar, se você pode. E os irmãos são sempre generosos, viu? Quando tem culto no lar assim, sempre sobe um bolinho, um negócio no final. Você pode vir com fé. Participa da comunidade. Outra coisa, como é que a gente mantém essa identidade? Não é só com a palavra e com a oração e participando da comunidade, mas se engaja em algum serviço. A mão de obra, jovem, a mão de obra dos adolescentes é necessária. Nós pastores, nós vamos passar. A gente não vai ter mais vigor para pregar, mais ânimo para pregar. Vocês que terão que ser os arautos de Deus. Aleluia. Vocês que serão a voz de Deus. Urakandaramashurabai. É bonito ver a história do David aqui, que contaram que ele começou aqui e tal. Hoje ele é um diácono, né? Um diácono, pregador aí, o Billy Green, né? O Billy Green aqui, né? Lota estádio. Fala que o David vai estar, ele lota o estádio, né? É o Billy Green. Então, mas começou aqui, é uma história maravilhosa. Mas ele vai passar também, ele é jovem, vai passar também, nós vamos passar. Mas vocês vão dar continuidade à obra de Deus. Aleluia. Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu vou consagrar a minha vida para trabalhar na casa de Deus. Diga, eu quero produzir no reino. Deus vai te dar graça para você produzir no reino. Deus vai te dar graça para você produzir no reino. Deus vai te dar graça para você produzir no reino. No começo você não vai encontrar. Não pense você que você vai descobrir rapidamente o que você nasceu para fazer. Não. Você vai ter dificuldade. Eu, por exemplo, eu já contei várias vezes aqui. Eu queria cantar. Olha só. Olha a minha presunção. Olha como eu... Cabecinha de vento. Olha só. Eu achava que eu cantava igual o Carlos Moisés, do Voz da Verdade. A minha pretensão é humilde, né? A síndrome de Lúcifer. Aí chegou lá, só que não podia falar pra mim que eu não cantava. Porque a gente sempre morou em periferia, né, tal. Então se você fala pra um jovem que ele não faz bem, ele fica triste e vai pro mundo, né? Aí pra não perder pro mundo, deixavam eu cantar. Aí chegou uma regente lá e falou, esse rapaz não canta nada. Ele está acabando com as nossas apresentações no culto domingo à noite. Mas ela teve uma estratégia tremenda. Ela falou assim, você canta em coral, né? Você já cantou em coral, né? Aí eu... Porque toda ignorância é empavonada, é arrogante. A ignorância é arrogante. Aí eu... Não, mas... Trabalha. Destriste isso aí que você está querendo. Ela falou assim, não, porque você canta baixo. Aí eu, baixo? Ela falou, eu falei, como que é? Aí ela falou, você é aquela pessoa que tem aquela voz forte, sabe? Então você canta baixo. Aí eu disse, tá certo, então como é que eu faço? Ela falou assim, no próximo ensaio eu vou te orientar. Aí eu ficava na frente. Ela disse, vai lá pra trás lá. Aí eu fui lá pra trás. Aí eu levantava a minha voz e ela, você canta baixo. Aí eu, e ela, você canta baixo. Teve uma época lá que eu ficava só assim, ó. Balbuciando. Não é fácil descobrir a vocação, mas vai tentando. Vai tentando. Você vai ver, uma hora Deus vai falar para você, você serve para isso aqui, ó. É para isso que você serve. Diga assim comigo, em nome de Jesus, eu quero consagrar a minha vida para produzir no reino de Deus. Com a permissão do pastor, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Sim, pra gente orar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero saber aqui de verdade, quem que quer prestar um serviço no reino de Deus? Levante a sua mão. Deus vai dar graça para você, Ele vai semear dons e talentos. Ele vai semear habilidades. A gente não nasce pronto. A gente nasce cheio de dúvidas e vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Mas a palavra de Deus vai nos dirigir. Homens de Deus, Deus vai colocando do nosso lado para orientar a nossa vida. E quando a gente vê, a gente está produzindo no reino de Deus. Quantos querem produzir aqui? Levante a mão. Nós pregamos a tua palavra aqui, Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a tua palavra aqui, Senhor, a respeito de como nós devemos fazer para manter viva a identidade cristã em nós. Ah, meu Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter uma vida de contato com a sua palavra. Nos ajuda a ter uma vida, Senhor, de compromisso com a oração. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de relacionamento com a igreja local, Pai. Nós precisamos aqui um do outro, Senhor. Nós precisamos um do outro. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de serviço. Porque enquanto estamos trabalhando, a nossa mente vai evoluindo. O Senhor vai nos dando testemunhos. O Teu Espírito vai trabalhando em nós. E o Senhor vai nos aperfeiçoando. Ah, meu Deus, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. E esses jovens, esses adolescentes estão ávidos e desejosos por servir na Tua obra. Alguns deles já pregam, outros já cantam. Mas tem muitos deles, Senhor, que não sabem o que fazer na Tua casa. Não sabem como ser úteis e como ser produtivos, Senhor. E eu também não sabia. Ah, Senhor, mas o Senhor foi me dando uma estratégia, que é ir tentando aqui e ali. Faz isso também com o Teu filho. Revela para ele, Pai. Revela para ela. Derrama dons, Senhor. Derrama dons, Pai. Abre os céus aqui, ó Deus, esta noite. E derrama vocação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Derrama talento e derrama habilidade, Senhor. Alguns, Senhor, leve-os a ser grandes intercessores. Outros, Senhor, leve-os, ó Deus, a trabalhar em missões. Outros na pregação, outros na música. E outros, Senhor, que trabalhem na engenharia. Trabalhem como advogados, trabalhem como médicos, trabalhem como juízes, trabalhem como empresários, empreendedores. Ó Deus, cada um aqui tem uma vocação e um talento, e nessa vocação e nesse talento, cada um pode servir ao Senhor, cada um pode servir o reino, e cada um pode manifestar a identidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa vontade, Pai. Faz isso conosco, faz isso com os Teus filhos. Para a glória do Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.